Que facilidades tecnologias como inteligência artificial, machine learning ou até blockchain podem trazer para a indústria da moda e também para a economia criativa? Será que elas realmente auxiliam os pequenos produtores, as pequenas empresas e estão conseguindo fazer com que eles exponencializem os seus negócios? Isso a gente vai descobrir no 6º e último episódio do podcast Laboratório de Experimentação, uma iniciativa do ecossistema criativo ION. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Laboratório de Experimentação, uma iniciativa do ecossistema criativo ION, fomentando a economia criativa aqui em Jaraguá do Sul e região, em Santa Catarina. Meu nome é Luiz Leig, um dos idealizadores do ecossistema, pitaqueiro de plantão também aqui e seu host nesse podcast. E aqui eu estou muito contente de receber o Ari Prade, idealizador, fundador, CEO, manda-chuva da Sol Paraglider, Sol Sports. Ari, se apresenta aí, porque, cara, eu não vou arriscar falar teu currículo aqui, não. Então, tá bom. Muito bem, vai ser um bate-papo muito bacana, né? Meu nome é Ari Carlos Prade, minha formação inicial é técnico metalúrgico, então eu sempre nasci, né, profissionalmente na produção, né? Na transformação, né, de materiais em um outro produto. Depois eu estudei computação, fui da área... Nossa, eu não sabia. Basicamente, a gente estudava, aprendia a fazer a programação para o mundo administrativo, para a indústria, né, para o comércio, para essas frentes aí. Né? Não existia programas fundamentados para o data mining, né, ou para o aprendizado. Né? Era uma transformação da operação manual, né? Depois fui estudar administração. Até por quê? Porque eu atendia o administrador da empresa, né? Ou coordenador. Então eu queria entender como é que era a administração de uma empresa e assim podíamos digitalizar, né? Isso era importante, né? Então fui estudar administração. Em 90 tive uma oportunidade, um convite, né? Para estudar na Alemanha, ficar um ano lá, que chamava-se Técnicas Futuras da Administração. Aí... Voltando, né, eu já voava de asa delta desde 82 e resolvi iniciar a Sol Paragliders, né, que daí é a fabricação de equipamentos e produtos de voo livre com parapente, né, e todos os acessórios, né. E mais tarde, né, aí há cerca de 12 anos a gente entrou daí na parte de moda, mas nesse meio tempo daí eu fiz um curso de comunicação integrada de marketing, né, também para entender um pouquinho nesse projeto vestuário, onde é que é a elasticidade da marca, né? O que a gente podia fabricar que carregasse esse nome também, né? E as roupas esportivas acabaram sendo o que teve mais coerência, né? Ligação, deu liga. E aí a gente está nessa continuidade. Cara, maravilha. Falei que não dava para arriscar contar o currículo do Ari aí, que é muita coisa para recapitular. Então, mas Ari, pô, olha que legal, né? Essa tua jornada que tá agora na Sol, né? Na Sol Sports, que também é uma empresa reconhecidamente tecnológica, né? Por causa dos tecidos, dos materiais que vocês usam, né? E ela é uma indústria aeronáutica, né? Né? É uma indústria aeronáutica que fabrica produtos para voar, aeronaves são aeronaves, né? Porque elas se movem no ar. Então, tudo que se move no ar, levando carga ou pessoas, né, são aeronaves, né? Essa é uma definição importante, né? Então, ela tem todo um cálculo estrutural, aerodinâmico, de segurança, todo respeitando os aspectos da aviação, né? Porque ela leva pessoas, né? Pessoas se locomovem, né, com essas aeronaves. Mas, né, fabricado, né, na indústria têxtil, né? Então, isso é uma característica bem forte, né? E são dois elementos presentes, né? Que a gente tem que trabalhar com as duas vertentes, né? De materiais, tecnologia, conhecimento, evolução, né? Sem esquecer assim. Cara, olha que fantástico. E isso, claro, tem a ver com cadeia produtiva, tem a ver com toda essa pesquisa de materiais. E como é que você vê, justamente, a gente estava, né, abriu falando, né, de tecnologias, de inteligência artificial, hoje, né, as palavras da moda, claro. Machine learning, deep learning, blockchain, enfim, tudo mais. Mas como é que você está enxergando a adoção dessas tecnologias na transformação dos negócios? Né? Se elas estão contribuindo realmente para esses negócios da economia criativa? O machine learning e a economia criativa, né? O que ela vai proporcionar no primeiro momento, né? Tirar as tarefas chatas, né? Então, esse é o primeiro, né? Então, ela vai liberar as pessoas para usar mais a criatividade, né? Perfeito. Então, você pensa, né, no atendimento, né? No call center lá, né? Então, você tinha pessoas, né?
Hoje não, hoje você entra pelos bots, né? Bots, né? E aí vai andando, né? Vai tomando decisões, sim, não quero, qual é o meu problema, né? E lá no momento ele vai dizer, você resolveu o problema já ou você precisa da pessoa, né? Então esse é um processo, né? E como isso se faz, né? Se faz com milhares de ligações que talvez foram feitas fisicamente, né, por telefone, né, em que se registrou os dados e diz, não, 80% das respostas, elas são padrão, né, então esse é o primeiro passo, né, e depois isso vai ser aperfeiçoando, né, a performance desses bots aí, eles vão dar o quê? Dar um novo aprendizado, né, eles têm uma base de dados, né, e aí eu processo, faço uma mineração desses dados, né? E aí eu vou para outro estágio, né? Então eu vou evoluindo. É machine learning? Claro, não, isso não é muito. Não podemos dizer que isso é o conceito puro de machine learning, né? Machine learning, se a própria máquina ela tomasse essas decisões de quando fazer o data mining, quando ela vai aprender novamente, né? Quando ela vai ler de novo todo esse aprendizado, né? Mas esse é uma parte, né? Algumas coisas já acontecem, né? Por exemplo, né, na modelagem, né, você faz 10 coleções, né, aí você tem uma base de informações que você tem lá, do tamanho, das cores que você usou, do que vendeu mais, do que vendeu menos, né. Aí o sistema mesmo, ele já pega todas aquelas bases, ele já te traz um pouco mais de informação. Olha, você vai fazer a próxima coleção, as últimas 5 coleções de verão, né, a bermuda meia canela vendeu mais, né? E a bermuda no joelho não vendeu, né? Então, né? Fica atento para isso, né? Existe uma restrição no mercado. Então, algumas coisas já, né? E isso ele está processando para ti, né? Não de forma automatizada, porque nós temos que ligar o computador, ligar o software ainda, né? Então tem a viagem, né? Do machine learning. Ele não opera tudo, né? Ele não opera. Então a gente está praticamente assim, né? Existe um grau de dependência, né? Mas aí, esse é o machine learning, né? Que é um processo, né? Que o que acontece, né? Ele usa dados que ele coletou, né? Ou as pessoas inseriram, né? Então, eles têm o lado, né? O segundo estágio lá, que vai ser de ele ter a ideia, né? Da minha concepção, né? Eu não sou especialista na área, né? É que ele vai cada vez ter menos influência das pessoas dizer o que é para fazer, né? Então, isso é um sonho de consumo, né? Mas, como eu disse, né? O que é o principal? O que a gente quer fazer, né? Então, a pergunta sempre era, né, da inteligência artificial, né? De dizer o seguinte, o poder de decisão, né? Nosso cérebro é gigante, né? Nós estamos aqui falando, mas se a gente escutar um barulho estranho, nós já vamos processar e talvez isso já é um sinal para nós devemos evacuar, ou que diz, que legal, né? Alguém está festejando um resultado aí, se a gente sabe que está tendo o jogo jogo de futebol e alguém solta um foguete, né? Uma Copa do Mundo, né? Se solta bastante foguete, opa, saiu um gol aí do Brasil, né? Então, o nosso cérebro, né? Ele tem uma capacidade de processar, né? Temas que ele não está processando, né? Nós estamos conversando sobre alguns temas aqui, mas pode vir um sinal, né? Um sinal que seja, né? Dos sentidos, né? Que, opa, um cheiro, né? Uma fumaça, ou, né? Alguma coisa assim. É natural para a gente assimilar isso, né? É natural para a gente assimilar. Então, a inteligência artificial, ela passa por essa lado, né? E está processando, ela está evoluindo bastante, né? Mas ainda ela é muito assim, né? Eu vou usar a inteligência artificial para construir um carro, né? Não estou usando uma inteligência artificial para construir uma pessoa. Né? Né? Então, porque a gente fala inteligência, né? A gente dá tarefas para ela. Né? A gente faz tarefas, né, para essa inteligência, né? E daí eles botam um mega aparato. Foi o que aconteceu com a IBM, né? O desafio de ganhar o jogo de xadrez lá do número 1 do mundo, né? Pô, botou um monte de gente, né, para fazer aquilo, né? Aí estudaram, não sei o quê, aperfeiçoaram, mas foi aquela tarefa, né? Talvez se pedir para aquele computador servir um copo d'água, né? Ele ia matar alguém. Exatamente, né? Então acho que isso são temas bem recorrentes, né? E que agora o que é certeza é o seguinte: cada dia eles estão mais próximos, né? E aí, Ari, falando até da indústria criativa, e a gente está vendo uma onda de inteligências artificiais que estão criando conteúdo. Exatamente. De arte, né, de texto, né? se menciona isso. Mas e principalmente chegando já num grau de refino de saída, né, de entrega muito assustador. Tanto que já tem até processos sobre direito autoral, porque daí
estão entregando imagens para essas inteligências artificiais aprenderem. Claro. Só que os donos dessas imagens estão se sentindo violados. A inteligência artificial está aprendendo a desenhar que nem eu. Então, dito isso, né, e vindo essa questão, que já tem uma inteligência na tua predição de coleção, na análise no BI Exatamente. sobre coleções. Mas será que não vai chegar no momento de delegar para até um certo nível de moda a inteligência artificial também desenhar a próxima coleção? Sim, eu acredito que isso seja totalmente possível, né? Ela vai ser uma ponta de uma pirâmide, né? Porque a pirâmide da massa de consumo têxtil, né? Olha, vamos lá, 7 bilhões de pessoas, a maioria delas vestidas, né? Se vestindo. Isso está claro, né? Que em algum momento não é difícil de imaginar que isso seja factível. Fast fashion, né? Por exemplo, fast de volume, fashion, né? Esse lado assim, né? Mas eu vejo o grande benefício, assim, a indústria têxtil ela é muito ineficiente, né? Uhum. Assim, ela é sei lá, vamos lá, ela é a segunda maior poluidora, né? Então, vamos lá, vamos ver quais os grandes problemas que a gente quer que isso ajude a resolver, né? Perfeito. Então, qual é o problema? Hoje, né, o Brasil, se o Brasil consome, vou dar um exemplo aí, 1 bilhão de peças de roupa por ano, né? 500 milhões já estão nas prateleiras, né? Então, a ineficiência, né? Você tem 6 a 8 vezes o estoque, né? Tá lá, pronto, para engajar alguém por impacto, por desejo, por algum motivo compre, consuma, né? Isso só faz sentido um produto, né? Quando alguém consome, né? Nesse meio caminho, né? Ele tem que ser eficiente, né? Então, a comida você planta, né? Você colhe 10 quilos de maçã, né? Você deseja que 10 quilos de maçã sejam consumidos, né? Que não 3 quilos se percam no caminho, 2 quilos não consomem no tempo hábil, daí tem que liquidar, e mais 1 quilo tem que jogar fora porque estragou, né? Então, isso que eu chamo de ineficiência, né? Então, é isso que a gente vê das liquidações, vê tudo isso, né? Então, o primeiro passo que eu vejo, né? É a assertividade, né? E o timing de que entre a produção e o consumo sejam bem curtos, né? Então, isso na minha visão, né, vai fazer um mundo melhor, né? Uhum. Isso é importante, né? Para o impacto ambiental, para condições de trabalho, todo esse lado assim, né? Então, já temos lá aí, a gente já pode escanear nosso corpo, fazer um avatar e podemos vestir ele, né? Tá bom. Ótimo, né? Estamos lá no mundo virtual, né? Mas, por enquanto, a gente é feito de carne e osso, né? Então, a gente não vai se restringir a estar vestido, né, no computador. Mas vamos voltar lá, né? Vamos voltar para os outros que compõem esses 7 bilhões de pessoas, né? Para isso a gente precisa de um mundo melhor, né? Precisa menos poluição, precisa mais ecologia, precisamos de ar mais puro, precisamos tirar trabalhos braçais ou até os trabalhos análogos à escravidão, né? Esse todo aí, né? Então e aí a gente vai viver melhor, né? Aí, né? Então aí eu vejo muito, né, que isso, né, a inteligência artificial e o machine learning vão nos ajudar bastante, né? Acho que essa é a função, né? Para que eles estão aí, né? Porque nós somos um ser humano, nós somos um elemento frágil nessa natureza, né? Entendeu? A natureza vai continuar sem a gente, né? Nós não continuamos sem ela, né? Então, sim, né? Sim. Peraí, né? Então, quem tá do lado ganhador, o vencedor? No final é a natureza, né? Por qualquer aspecto que seja, né? Se vai ser um deserto, se vai ser uma floresta, né? Ela vai vencer, né? Nós não conseguimos não, agora nós temos que melhorar nossa relação com ela, né? E isso diz respeito, né, ao ser humano como um todo, né? E aí eu vejo bastante sou muito otimista em relação a isso, né? Vou fazer um desvio aqui, porque a gente entrou nessa parte também de produção e tudo mais. Eu lembro lá em 2013, eu fui para o SXSW lá em Austin e vi um conteúdo sobre a North Face. Eles tinham um conceito de uma venda, essas vendas de máquina mesmo, e você comprava partes da roupa. Eu tenho um colete, agora preciso de uma manga que esfriou demais. Sim. Vou lá, compro a manga e colo na minha roupa. Ela já adere sozinha. Não quero mais, eu rasgo, mas ela já se regenera. Enfim, é uma roupa on demand. Será que a gente, olhando para as tecnologias de tecido que estão vindo, essa otimização de produção, de logística, enfim, que a inteligência artificial e outras tecnologias vão nos ajudar na indústria. Claro. Será que vai chegar no momento que a gente vai ter uma roupa on demand,
Que talvez eu peça hoje num site ou num terminal e ela seja produzida na hora e já me entrega em vez de ter um estoque? Esse é o conceito real da indústria 4.0, né? Certo. Que ela produzir sob demanda. Claro, né? Então, se a gente vai procurar a eficiência dela, se a gente vai procurar que depois ela passar do processo criativo, produtivo, ela seja consumida, né? Ela tem que respeitar, ela tem que atender essas 3 prerrogativas, né? 3 ou 4 prerrogativas, que diz o seguinte: eu vou consumir, eu quero esse produto, né? E esse é um projeto que a gente tem muito bacana, que a gente chama de alfaiataria digital, né? É um processo único que eu conheço no Brasil, Olha só. né? E eu não vi no mundo ainda, né? Por quê? Porque o tema número 1 da escolha de uma roupa é a modelagem, né? Primeiro tema, né? Você dizer isso serve para mim, não serve para mim. Não adianta você entrar numa roupa numa loja de né? Cada um tem isso. Mas entra de roupa infantil, né? Daí, qual é o meu fator? Primeira coisa que eu vou dizer que eu não irei comprar nada, porque nada serve para mim. A modelagem que está lá não é para mim, né? Então, aquilo lá é outra demanda, né? Então, mas, perante isso, né? O que é mais diferente no mundo são as pessoas, né? As dimensões das pessoas, né? Bom, você tem 2 pessoas com a mesma altura, o mesmo peso e que tem demandas de roupa totalmente diferentes, né? Então, aí o que a gente está falando é essa alfaiataria digital, né? O que é um alfaiate? Ele pega uma base, ele veste na pessoa e aí vai tirando mais, colocando, vai fazendo os ajustes, né? Então, esse a gente quer fazer tudo de forma digital, né? De forma. Aí a modelagem vai ser feita para a pessoa, né? Cada produto vai ser feito. Então, e aquele produto também, quando ele entrar lá, ele já está comprado, já está consumido. Então, ele vai ser produzido sob demanda, né? Então, isso, né? A gente vê assim, né? A própria Tesla, né? Você vai lá, monta o carro no computador, não sei o que, eles vendem no shopping, né? Aí você recebe o carro personalizado daquilo que você quis e aquilo que você não quis. Por que eu vou botar um toca-fita, né? Se eu não uso mais toca-fita. Mas tem alguém que talvez, não estou dizendo que a Tesla oferece isso, né? Sim. Mas é bem comum, né? Você receber um monte de coisas que você não quer. E tá faltando aquilo justamente que você quer. Isso a gente chama confecção do futuro. E a gente foi procurar, né? Isso já vem desde 2015, isso aí, né? A gente já rodou vários lugares no mundo para fazer esse levantamento de dados. E o que é a indústria 4.0, né? E aí você vai ver o conceito dela mesmo, né? Porque o resto é automação, tem machine learning, é tudo isso, né? Mas o fundamento, né, essencial dela é que ela vai te entregar exatamente o que você quer, né? Então, né, é a customização em massa, né? Isso aí é uma das definições que a gente vê da indústria 4.0. Então, nessa vertente a gente criou esse projeto, né? Ele tem o quê, né? Ele tem bastante coisa. Não vou dizer que talvez tem inteligência artificial também, né? Em algumas partes do processo, né? Como é que você vai aproveitar melhor o tecido, né? Então, ele fez o machine learning, né? Porque ele já fez milhões de combinações, né? E disse, olha, se você fizer os encaixes das partes assim, você vai ter o menor desperdício, né? Ou, se você fizer um encaixe assim, você não vai ter alguns problemas que você não pode cortar um tecido de atravessado. É uma parte de algumas coisas de inteligência artificial, a gente já tem nessa área de corte, porque ele vai buscar mesmo, né? E tem uma coisa muito interessante também, é o seguinte, né? Dele ligar todos os softwares do mundo, né? Então, ele está vendo lá qual o chinês, né? Como é que ele está fazendo a modelagem dele, né? Como é que o americano, como é que o brasileiro, né? Como é que o russo faz, né? Então, ele forma todo um data bank, né? Uma massa de dados, né? Aí ele consegue processar isso também, né? Isso é humanamente impossível. Ari, claro, a gente está falando de conceitos e você está experimentando, né? Tem iniciativas na tua empresa bem interessantes, bem legais, né? Inéditas. Mas e se a gente for olhar para o pequeno, né? Para o empreendedor, para o criativo que está aí, né? Começando a carreira, ou que está com a sua indústria pequena, ou sua produção pequena, você acha que isso chega acessível para eles? Essa questão de machine learning, de inteligência artificial, ou até de tecnologia, de indústria 4.0 também? Ou se isso também é uma barreira para o pequeno, sabe? Com certeza é uma barreira, né? No primeiro momento, né? Assim, por quê? Porque o que algumas marcas pensam, né? A marca está lançando a coleção a cada 18 dias, né? Então, tu pensa, você desenvolver um produto, né? Aprovar ele
e ele chegar na loja em 18 dias, né? Algumas coisas, né? Então, essas grandes empresas, elas têm grandes dinheiros, né? Para essas pequenas coisas, né? Que pode ser, né? Pode ser um detalhe, né? Talvez você vende o que as pessoas consomem, né? Tem um ranking ABC, né? Calça jeans sem muitos detalhes, o chinelo, calçado, algumas coisas, né? Que a gente chama os básicos permanentes, né? Isso é uma grande massa, né? Aí depois você vai tendo a customização, não, a moda, né? A moda ou a função, né? Você quer um produto funcional, né? Daí você vai subindo, né? Tecnologicamente, né? Até chegar na ponta daquela pirâmide lá, né? Então, essas empresas elas têm essa capacidade de fazer. Mas as verdadeiras inovações, né, estão nos pequenos, né? Então, você vê assim, né, o que acontece, né? Eles costumam garimpar, né, nas startups. Então, o mundo criativo está nos pequenos, né? Porque eles têm uma liberdade de pensamento, né? Quem está num negócio grande, ele já tem vários muros, né? Ele já tem que operar dentro de uma pista. Normalmente, por isso que eles compram uma startup, né? Para ter um negócio que não está contaminado com as regras dele, né? Até o compliance já o limita, compliance, né? Várias coisas assim. Então, esse é um lado, né? Então, vai demandar mais a criatividade dos pequenos, só que eles estão tendo acesso a ferramentas, né? A ferramentas muito, muito interessantes, né? Hoje você já processa moldes, né, de roupa, né? No teu navegador de internet, né? Já não precisa uma capacidade, um computador mega lá para fazer o negócio. Então, você já faz isso, né? Os recursos de nuvem e tudo. Então, isso está se tornando mais assim, né? Então, o pequeno, né? O que acontece? Ele tem acesso a... E claro, né, que o mundo da internet e tudo, né? Ela possibilitou ele olhar muito mais longe, né? Então, hoje ele pode procurar lá informações, né? Fazer aqui, né? Como ele vai... quais as ferramentas que vão ficar disponíveis para ele? Eu acho que a primeira parte, a parte de modelagem, isso já tá democratizando bastante, né? A parte de produção ainda é para você fazer o que tem de mais novo em produção, né? Ele custa muito mais, né? Então, as máquinas que fazem roupa sem costura, né? Então, você já está falando em 80, 100 mil dólares, né? Então, aí como é que isso vai acessar, né? Então, mas isso, como eu disse, isso vai se democratizando também, né? E eu não sei se esse é exatamente o caminho, tá? Assim, né? Claro, fazer escala, fazer massa, tudo bem, né? Mas com certeza, né? Quando demanda grandes investimentos, vem de cima para baixo. Quando demanda grandes ideias e inovação e pensar fora da caixinha, vem de baixo para cima, né? Eu gosto bastante desse olhar, né? Porque, né? Quem pensou em fazer produtos ecológicos, né? Não foi as grandes redes, não foi nada. Não, elas viram lá que tinha um hippie lá, vou botar ali, né? Fazendo cuidando mais com o seu consumo, a sua roupa, né? Aí, então, essa captação, né? Onde tem milhões de pessoas pensando, né? É na base, né? Nos pequenos, né? Então, a gente tem 30 mil, basicamente são 30 mil empresas têxteis no Brasil, né? Dessas 1% talvez a gente pode considerar grande, 10% média, né? E você vai lá, 60 média pequena, e você tem uma base gigante lá, né? De micro e pequenos empresários. Então, vem a capacidade, né? De pensamento, né? Então, isso a gente precisa de uma economia desburocratizada justamente para pessoas se dedicar àquilo que elas têm de melhor, né? Para elas se propuserem fazer. Maravilha. Ari, só mais uma questão até mais técnica que me veio a atenção. Tu falaste também da máquina sem costura e tal. E claro, eu sempre quando falo da tua empresa, eu lembro dos materiais, né? Da pesquisa de materiais, né? Como é que essas tecnologias também podem ajudar a ganhar agilidade ou até garantir qualidade de material? Porque, vamos lá, uma aeronave, como você mesmo falou, é uma operação crítica também, né? Total. Né? Então, como é que você sempre vai garantir que aquilo está sempre saindo redondinho? Ou qual que é o próximo material que vai deixar mais leve, mais eficiente? Ou a roupa também, né? Estou falando da aeronave daí do paraquedas ali, mas também a própria roupa, como é que ela vai ser mais eficiente? Se isso entra também em modelos assim. Sim, totalmente, né? Porque hoje, assim, né? Você tem vários pontos de consumo, né? Então, de consumo, não. Quando você vai pensar nessa massa como um todo, né? Então, você faz um produto que dure mais, né?
Então, se um produto, o produto, ele não pode ser que ele não seja tão ecológico, né? Mas por menos que seja um produto totalmente ecológico, ele tem um processo e ele tem um custo para a natureza, para o meio ambiente, né? Aí, então eu compro um produto que dure 4 vezes o produto ecológico, né? Daí, então eu tenho que multiplicar o impacto ecológico 4 vezes. Daí eu vou dizer, opa, daí como é que é a conta lá no final, relação, né? Peraí, essa relação. Não, eu comprei 4 vezes, né, um produto ecológico, só que 4 vezes esse impacto menor que ele tem, ainda fica maior do que aquele produto que tem um impacto inicial, né? De produção, né? Eu vou me arriscar a falar de uma coisa que eu não domino bem, mas isso é um Instituto Fraunhofer, alguns anos atrás, ele colocou que um carro elétrico, ele só começa a ter seu peso na natureza quando ele está com 70 mil quilômetros, né? Porque o impacto ambiental inicial é muito grande, né? E depois ele tem que daí fazer e ainda estamos descobrindo o residual dele, né? O residual dele. Então, daí, na época, era né? E a Fiat, com os primeiros carros elétricos, talvez 5, 6 anos atrás, que era o Fiat 500, né? Que depois eles tiraram, né? Cada carro que ela produzia, ela tinha um prejuízo de $10 mil, né? Mas o que acontece? Era um estudo, né? Estava vendo o negócio. E eles também concordavam desse lado assim, né? Então, esse é o lado. Então, a tecnologia, ela tem que trazer o seguinte, né? Vamos botar a somatória disso, né? Os materiais, né? O que nós procuramos? Procuramos dureza, peso, né? Ser mais leves. Procuramos durabilidade, né? Então, essa evolução dos materiais, sim, é importante, né? O grafeno chegou aí, né? Olha quantas... no nosso clima aqui, né? Hoje nós temos proteção UV, né? Quando começou 20 anos atrás, a gente achou que era coisa de farmácia, de farmácia, sim, né? A roupa com proteção UV, ela entrou pelos dermatologistas, que começaram, né? Por quê? Porque no mercado não se via nenhuma demanda disso. Ninguém usava esse disclaimer, né? Pelo menos, né? Tanto que isso nasceu na Austrália, né? Porque era o problema do câncer lá, eles tinham alto índice de câncer de pele, né? Mas isso não se propagou na mesma velocidade no mundo, né? E o primeiro lugar que precisava de propagar era no Brasil, né? Porque nós temos um clima parecido, né? Então, esse é um detalhe importante. A tecnologia está para nos servir, né? Perfeito. Perfeito. Nós não estamos aqui para servir a tecnologia. Viver através da tecnologia. Entendeu? Com, porque isso aí, com né? ela, né? Então, né? Nós ainda somos passageiros, né? Nessa face aqui, né? Isso, né? Eu gosto muito das araucárias, né? E eu olho para as araucárias e digo, pô, essa araucária já estava aqui quando eu nasci e ela vai estar aqui quando eu passei, né? Então, né? Então, olha o nosso lado frágil, né? Mas o Cortella fala, né? Que a gente só tem um dia, só vai morrer num dia, né? Todos os outros a gente tem que viver. Então, é bacana isso. Eu acho que gosto bastante disso. Acredito bastante, né? E sempre penso que quanto mais a gente democratizar isso, né, né, quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, né, que melhore as suas vidas, né, aí ela vai estar... vai fazer sentido, né? Ela faz sentido. Ótimo, que bacana, conversa Show. muito bacana. Ari, cara, brigadaço. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais ou, enfim, em algum lugar, o site da empresa, enfim, quem quiser saber mais sobre vocês, cola onde? Então, temos lá Sol Paragliders. Maravilha. Né? No Instagram, temos no Facebook também, temos Sol Esportes, show. oficial, que é a parte mais focada no vestuário, né? E a gente tem a loja Sol Esportes também, para quem aqui de Jaraguá quiser visitar lá, né? E lá a gente vende produtos físicos, mas está à vontade, aquilo lá é uma loja de fábrica, é um outlet, é tudo junto, né? O que você quiser lá, tem a última coleção, tem tudo lá. Então é isso aí. Maravilha. Ari, de novo, muitíssimo obrigado por topar mais essa loucuragem com a gente aqui. Gente, então a gente vai se despedindo desse 6º e último episódio do Laboratório de Experimentação. Obrigado por acompanhar a gente por mais essa temporada. Fiquem ligados, né, que logo mais a gente está anunciando mais novidades, mais temporadas. Acompanhe a gente no nosso Instagram, ion.online, tá? Estamos no LinkedIn, no YouTube também, com os episódios gravados. E é isso. Obrigado por tudo aí, galera. Valeu!